Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Valnice Luz, trabalho no ensino médio, ministro aulas do primeiro ano ali no Colégio Militar Unidade 2. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre funções e mais específico aqui nesse vídeo que nós iremos falar é sobre noção de função por meio de conjuntos, tá bom? Dando início aqui, para a gente falar um pouquinho sobre noção de função por meio de conjuntos, já vamos iniciar aqui com algumas situações, tá? A primeira situação diz assim: observe os conjuntos A e B, vamos lá nos conjuntos A e B, relacionados da seguinte maneira, tá bom? Então, eles estão relacionados desse modelo aqui que nós estamos vendo, tá bom? Esses dois conjuntos aqui, A e B. Observe que cada elemento de A está associado ao seu triplo em B. Olha aqui, ó, nós temos o elemento menos 2, né? E esse elemento menos 2 está associado a menos 6. Isso significa que quando eu multiplico menos 2 por 3, eu vou ter um valor de menos 6. O segundo elemento, que é o menos 1, desculpa aqui, é o menos 1, ele está associado ao menos 3 do conjunto B. Por que ele está associado ao menos 3 do conjunto B? Porque ele fala que devemos associar cada elemento do conjunto A, que é o conjunto A aqui, ao seu triplo, que é a palavra que é o seu triplo em B. Então, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. O elemento 0 está associado ao zero, porque 0 vezes 3 é 0. O elemento 1 está associado ao 3 no conjunto B, né, aqui. Por quê? Porque 1 vezes 3 é 3. Nós temos o elemento 2, que está associado ao elemento 6 do conjunto B, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, observando esse exemplo, nós podemos ver, ou nós podemos pontuar, né, fazer duas observações para o que está acontecendo aqui com essa situação, né? Olha aqui. Primeira informação que a gente tem em relação ao conjunto A e a associação dos seus elementos ao conjunto B. Primeiro, ele diz que todos os elementos de A têm correspondente em B. Se você olhar aqui, se nós olharmos aqui, ó, deixa eu deletar essa partezinha aqui, tá? Vamos observar aqui, ele fala que todo elemento de A, né? Quem são os elementos de A? São os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Todos eles estão associados aos elementos em B. Quais são os elementos em B? Menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e 6. Observe que no conjunto B, aqui, nós temos alguns elementos que não estão associados, né? Ele sobra, que é o menos 8, aqui, ó, o menos 4. Esses dois elementos, eles não têm nenhuma associação com os elementos do conjunto A. Mas todos os elementos de A, tanto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, eles estão associados a um único elemento em B, tá? A cada elemento de A, na segunda observação, corresponde a um único, ó, é interessante a gente observar isso aqui, a um único elemento de B. Ou seja, o elemento menos 2 está associado apenas ao menos 6. O elemento menos 1 está associado apenas ao menos 3. Então, quando isso acontece, nós temos uma função, tá? E essa função é uma função de A em B. É uma função do conjunto A ao conjunto B, ou seja, os elementos de A estão associados em B. E ela pode ser expressa, ou pode não, ela vai ser expressa pela fórmula de y é igual a 3x, tá bom? Por que que y é igual a 3x? Porque ele diz lá no início, né, que ó,
os elementos de A estão associados ao seu triplo em B. Tá ok? Então, essa é a lei, ou essa é a fórmula, tá? Que determina essa função. Então, nessa primeira observação aqui, nós temos, né, ok, nós temos uma função de A em B. Porque, primeiro, cada elemento de A corresponde ao único elemento em B, e todos os elementos de A têm correspondente em B, tá bom? Então, essa é a primeira situação que a gente tem para representar a função por meio de conjuntos. A próxima situação diz assim, ó, dados o conjunto A com os elementos 0 e 4 e o conjunto B com os elementos 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Vamos lá. Então, essa é a representação em diagramas, né, dos dois conjuntos, tanto o conjunto A quanto o conjunto B. Nessa outra situação, a gente observa aqui, ó, o conjunto A ele possui dois elementos, né, o 0 e o 4. E o conjunto B possui três elementos, que é o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 5. Nesse caso aqui, já vou destacar, nós não temos uma função de A em B. Professora, por quê? Não está associado aí os elementos 0 e 4, não está associado com os elementos do conjunto B? Sim, está associado. Só que lá na situação 1, ele diz que para ser uma função de A em B, os elementos de A, cada um deles, tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. E aqui acontece que o 0, que é o elemento de A, ele não está associado apenas a um único elemento em B. Ele está associado ao 2, ao 3 e ao 5. Então, por essa situação, nós não podemos dizer que esse diagrama aqui, ele não representa uma função de A em B, tá bom? Porque o 0, relembrando aqui, ele está associado a 3 elementos de B, e isso não pode acontecer quando se fala de função, noção de função por meio de conjuntos, tá? Vamos para a próxima situação aqui. Só um minutinho. A terceira situação diz assim: dados os conjuntos A com os elementos -4, -2, 0, 2 e 4, e o conjunto B, o conjunto B com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Então, vamos ver essa situação aqui. Esse é o diagrama que a gente tem, né? Vamos observar aqui. Nós temos os dois conjuntos, A e B. Os elementos de A são -4, -2, 0, 2 e 4. E os elementos de B, 0, 2, 4, 6 e 8. Ele fala que os elementos de A é associado de igual valor em B aqui, ó. Então, eu tenho 0 está associado com 0, o 2 está associado com 2 e o 4 está associado com 4, né? Até aqui, ok. Só que nós temos o elemento -4 aqui, ó, do conjunto A, tá? E esse -4, só um minutinho aqui, ele não está associado a nenhum elemento de B, tá bom? Então, por esta situação aqui, ó, do -4 não está associado a um único elemento em B, não tem nenhum elemento aqui em B que ele está associado, nós dizemos que essa também situação não é uma função de A em B. Professora, mas está sobrando o 8 no B. A gente tem que lembrar que no conjunto B, que é o conjunto de chegada, ele pode sobrar elementos, tá? Mas no conjunto de partida, que é o conjunto A, não pode sobrar nenhum elemento sem estar associado com os elementos de B. Tá? Então, como aconteceu aqui, pelo menos um, que é o -4, não está associado com nenhum elemento em B, então nós não temos uma função de A em B. Ou seja, a gente tem que lembrar, para ser uma lei de função de A em B, todos os elementos do conjunto de partida, nesse caso aqui, que é o conjunto A, todos eles
tem que estar associado a um único elemento em B. Se isso não acontece, nós não temos uma função de A em B, tá bom? Essa é outra situação. Então, seguindo aqui, vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho sobre a definição e a notação de função, né? A gente está falando sobre função aí por meio de conjuntos, mas vamos falar sobre a definição e notação. Observe que dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento X do conjunto A. Quem é esse elemento X? São todos os elementos do conjunto A que você está analisando. A único elemento Y do conjunto B. Quem é esse Y? São os elementos do conjunto B. Então, falando de uma forma mais clara, a gente pode observar aqui, ó, que dados dois conjuntos, ou seja, tá? O que isso quer dizer? Ou seja, eu vou ter um conjunto de partida, nesse caso aqui é o A, e eu vou ter um conjunto de chegada, que é o B, tá bom? Observe que o A está partindo para B, tá? Igual a gente viu lá os diagramas lá, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, né? E um conjunto B aqui. Todos os elementos de A vai estar partindo para B, ó. Está saindo de A e está indo para B. Então, quando isso acontece, nós observamos que é uma regra que indica como associar cada elemento, tá, de X pertencente a A. Por que a professora chama o X pertencente a A? Porque você vai ter algumas situações, conjuntos, que você vai chamar os seus elementos de X, porque talvez você não conheça e você terá que descobrir que elementos são esses. Então, esses elementos do conjunto de partida, nós podemos chamá-los de X, e os elementos do conjunto de chegada, nós podemos chamar os elementos Y, tá? Que é do conjunto B. Então, essa definição nos diz isso, tá? Que tem um conjunto de partida e um conjunto de chegada. E que no conjunto de partida, os elementos de X que pertencem ao conjunto A vai associar a único elemento Y do conjunto B. Quando isso acontece, nós temos uma função sendo aplicada, tá? A função vai estar sendo aplicada no valor x e obteremos um valor no y ou na função f de x. Vamos observar o diagrama aqui, tá vendo? Ó, eu tenho x, está partindo do conjunto A, indo em direção a B, que é o y, tá bom? Então, A é o conjunto de partida, B é o conjunto de chegada. E observem aqui que essa notação fica representada assim, ó. F de x, função f de A em B. Esse símbolo significa isso, tá? Função f de A em B. Quando isso acontece, nós vamos ter a lei da função, que está aqui. Essa lei da função ela pode ser representada assim, f de x é igual a y, tá? Ou seja, quando você aplica elementos do conjunto A, x, na função f, você vai encontrar valores em y, tá bom? São valores aí que são aplicados e você vai encontrar essa notação. Então, falando de uma forma mais clara, até coloquei aqui, entre aspas, aqui uma frase. A cada x de A corresponde a um único elemento de B. Ó. A cada x de A corresponde a um único elemento de B. Levado pela função f. Por isso que está o fzinho aqui. Ó. Levado pela função f. Cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Tá bom? Então, essa é a definição e a notação de função. Vamos para um exemplo para que a gente possa entender melhor. Vamos observar aqui essa função que está sendo representada pelo diagrama, né? Ali do conjunto A ao conjunto B. Então, seja a função f de A em B, a função que representa, a lei da função que representa essa situação é essa lei de função aqui, ó, tá? Ele diz que f de x vai ser igual a 4x.
Aí, para a gente descobrir quem são os elementos de B, já até coloquei aqui porque já foi resolvido, mas para encontrar esses valores aqui do conjunto B, que estão sendo os elementos de chegada, né? Nós temos partida aqui. Nós vamos substituir esses valores do conjunto A, os valores de x, né? X igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Quando a gente substitui esses valores aqui na lei da função f de x igual a 4x, a gente vai conseguir encontrar os valores, ó. X igual a 1. Então, nós temos aqui f de 1 vai ser igual a 4 vezes x, que o valor vai ser 4. Então, o elemento 1 do conjunto A está associado ao elemento 4 do conjunto B. F de 2, que é o segundo elemento aqui, ó, x igual a 2, vai ser igual 4 vezes 2, que é o valor de x, que vai ser igual a 8. Então, o 2 está associado ao único elemento de B, que é o elemento 8. E x igual a 3, que é o terceiro elemento do conjunto A, nós vamos ter um f de 3. Então, f de 3 vai ser igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, o elemento x igual a 3 vai estar associado ao único, essa palavra é importante, ao único elemento y igual a 12 do conjunto B, tá bom? Então, essa é uma forma que a gente pode estar analisando a noção de função por meio de conjuntos. A partir da noção de função por meio de conjuntos, a gente consegue definir se certa situação representa uma função ou não. E para representar uma função ou não, nós temos que lembrar que, primeiro, os elementos de A estão sendo associados aos elementos de B. E quando essa associação acontece, esses elementos do conjunto A, que é o conjunto de partida, ele vai ter que estar associado apenas a um único, tá? Ele não pode ter duas setinhas de partida a um único elemento em B. 3 setinhas, 4 ou 5 setinhas de um único elemento de A para o conjunto B, tá bom? Então, essa é a nossa relação, tá? De função com os conjuntos. Espero que vocês tenham entendido. Foi o que a gente preparou. E até a próxima videoaula, que a gente vai estar falando sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!